Boa tarde, voltamos aqui então a partir do artigo 150 do nosso capítulo 3 do título 5, tratando do processo disciplinar. Volto a frisar essa expressão, processo disciplinar. Ela pode, para efeitos de prova, ser considerada sinônimo da expressão processo administrativo disciplinar. E aí é usual, em vez de a gente utilizar a expressão, a gente trabalhar a matéria com a sigla PAD. Então, tu pode pensar PAD como sinônimo de processo administrativo disciplinar ou simplesmente como processo disciplinar. Dito isso, vamos voltar aqui então, artigo 150, um dispositivo importantíssimo. Nos diz que a comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade. Tudo bem, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. Parágrafo único. As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado. Então, o que eu quero destacar para vocês, pessoal, são essas duas expressões aqui, ó. O trabalho, a gente não pode confundir o trabalho de uma comissão disciplinar com o trabalho que tem lugar dentro do processo jurisdicional ou ordinário. Ou seja, o que diz ali expressamente o artigo 150. Dentro dos trabalhos da comissão, impõe-se para os membros, tanto no trabalho em si mesmo, como nas suas relações em geral no seio da administração, o sigilo indispensável à apuração dos fatos. Ninguém tem direito, salvo os membros da comissão e aqueles por ela convocados, a participar de audiência e reunião de comissão disciplinar. Por que aqui é uma diferença no que toca o processo judicial? Ora, porque está sendo apurado um fato, pessoal, que em regra ocorreu no seio do próprio órgão, no seio da própria entidade. Então, para evitar que haja problemas, dificuldades de apuração, o artigo 150 impõe o sigilo aos trabalhos da comissão. Pois bem, vamos aqui para o artigo 151, muito importante também esse dispositivo. Ele traz a estrutura do processo disciplinar. Olha o que ele nos diz. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases. 1. Instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão. 2. Inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório. 3. Julgamento. Pois vejam só então, pessoal, bem tranquilo aqui. O nosso processo disciplinar ele se desmembra em 3 fases. Instauração, inquérito, julgamento. A fase de instauração, pessoal, começa e termina por uma portaria. Uma portaria que simplesmente constitui a comissão de inquérito. Encerrou-se, foi publicada a portaria, já automaticamente inicia a segunda fase do processo disciplinar, a fase mais importante, que é a fase de inquérito, a fase destinada à apuração dos fatos. E aí a fase de inquérito se subdivide em 3 subfases. É instrução, defesa e relatório. E fechando o processo disciplinar, nós temos, evidentemente, a terceira e última fase, a fase de julgamento. Pois bem, vamos seguir aqui, então, ainda tratando de regras gerais, o artigo 152. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 dias, contados da data da publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Pessoal, então, lembrando para vocês, a sindicância, você sabe que letra em lei cai muito em prova, é 30 mais 30. O PAD, como está expresso aí, é 60 mais 60. Pois bem, nós vamos voltar a falar dessa matéria, prazo, quando chegar na terceira fase do PAD, que é a fase de julgamento, que ali é previsto mais um prazo de 20 dias para decisão. Mas eu vou esperar o dispositivo. Seguindo aqui, parágrafo 1º. Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral
aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto até a entrega do relatório final, quando acaba realmente a atuação da comissão. Parágrafo 2º. As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações adotadas. Tranquilo. Esse é o nosso artigo 152. Como eu falei para vocês, tá, pessoal? Olhem só. Nós vamos aqui numa sessão tratar do inquérito, para a gente não se perder, porque essa visão panorâmica é importante para entender o PAD. Então, aqui estão as fases: instauração, inquérito e julgamento. A instauração, pessoal, ela começa e termina com a publicação do ato, e geralmente sob forma de portaria, que constitui a comissão. Publicado o ato, imediatamente se inicia a segunda fase, que é a fase de inquérito. E é dela que nós vamos tratar a partir do artigo 153. Que nos diz: o inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Vejam só, pessoal, uma questão usual para a prova do CESP é o seguinte. Olhem só, nós estamos falando aqui do processo disciplinar. Opa. Então, quanto ao processo disciplinar, não há dúvida. Incide na plenitude os princípios do contraditório e da ampla defesa. Tranquilo. O que eu quero destacar para vocês é se esses dois princípios também são de incidência obrigatória numa sindicância. Questão usual de prova, pessoal. Na sindicância, incidem obrigatoriamente ou não os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa? A verdade é que não há uma resposta geral. O PAD, pessoal, já inicia com alguns acusados, com alguns servidores designados como possíveis autores de atos ilícitos. Isso é para o processo disciplinar, para o nosso PAD. Na sindicância, nem sempre isso ocorre. A sindicância pode ser um processo de natureza investigatória, um processo inquisitivo. E nesse caso, enquanto meramente processo investigatório, não há incidência do contraditório e da ampla defesa. Apenas se, no seio da sindicância, for formalizada uma acusação. Aí sim, evidentemente, passa a incidir na plenitude o contraditório e a ampla defesa. Então, voltando aqui, nós temos que diferenciar. Cuidado, pessoal, com as questões genéricas. Na sindicância, sempre incide o contraditório e a ampla defesa. Errado. Na sindicância, nunca incide o contraditório e a ampla defesa. Errado. Na sindicância é bem simples. Se não há uma acusação, simplesmente não há por que incidir o contraditório e a ampla defesa. Agora, se é formalizada uma acusação contra certo ou certos servidores, aí sim, sem dúvida, incidem os princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa. Volto aqui então, artigo 153, tranquilo. Vamos para o artigo 154. Estou aqui na segunda fase, na segunda e principal fase do PAD, no inquérito. Bem tranquilo, 154. Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar como peça informativa da instrução. Aí é bem simples, tá, pessoal? O que significa? Quando se inicia um processo disciplinar, ele é formalizado em certos autos, onde serão documentados todos os atos praticados no seio do processo. Pois bem, às vezes eu tive, precedendo o processo disciplinar, uma sindicância. Nesse caso, os autos daquele processo mais simples, os autos da sindicância, eles farão parte do processo disciplinar como uma mera peça informativa, ou seja,
sem nenhum caráter vinculante para a comissão responsável pelo processo disciplinar. Elas simplesmente analisarão as evidências, os indícios que têm lugar nos autos da sindicância para tentar apurar de forma mais completa os fatos que agora são objeto do procedimento mais rigoroso do processo disciplinar. É isso que nos diz aqui o artigo 154. Volto aqui agora para o parágrafo único que nos diz: na hipótese do relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da instauração do processo disciplinar. Então é bem tranquilo, né, pessoal? Foi feita uma sindicância e ali se concluiu que não só há evidências que apontam para um ilícito de caráter disciplinar, que torna obrigatória a instauração do processo disciplinar, mas que há indícios de que pode ter ocorrido um ilícito penal. Simplesmente a autoridade administrativa vai encaminhar uma cópia dos autos, melhor dizendo, do relatório da sindicância e dos demais documentos do processo para o nobríssimo Ministério Público. Seguindo aqui, artigo 155. Pessoal, esse conceito aparece muito em prova. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Vejam só, nós sabemos que o inquérito, vou voltar aqui, mais uma vez friso, essa visão panorâmica é indispensável, que o inquérito, aqui está no inciso 2, no 51, é dividido em 3 subfases: instrução, defesa e relatório. Por que eu voltei aqui, pessoal? Para nós entender aqui que esse conceito, que o artigo 155 fala na fase de inquérito, esse conceito do 155, na verdade, corresponde à subfase de instrução. Então, eu posso tirar a seguinte conclusão, extremamente relevante para a prova. Das fases do PAD, a mais importante é a de inquérito. E das subfases do inquérito, a mais importante é a de instrução. Por quê? Porque vejam só, voltando para cá. É na subfase de instrução que a comissão promoverá a tomada de depoimentos, fará acariações, investigará, adotará todas as diligências cabíveis, objetivando o quê, pessoal? A coleta da prova, a completa apuração dos fatos, objeto do processo disciplinar. Isso que nos diz o nobre artigo 155. Artigo 156. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e requerir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos quando tratar de prova pericial. Pois bem, pessoal, esse artigo 156 nada mais é do que o detalhamento da incidência dos princípios do contraditório e da ampla defesa no seio do processo disciplinar. Tudo bem, acho que isso é tranquilo. O que eu quero destacar para quem eventualmente não sabe? Veja que o caput fala que o servidor vai ter o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador. Pois bem, pessoal, esse procurador não é um advogado. O STJ estava exigindo a presença de advogado como condição de validade para o processo disciplinar. Mas o STF matou a questão
quando editou a súmula vinculante número 5, que nos diz de forma bem clara, vou botar só o não aqui, que não é obrigatória a participação de um advogado como requisito de validade no processo administrativo disciplinar. Então, esse procurador aqui é nomeado pelo servidor e pode ser qualquer pessoa em que ele tenha confiança para defender seus interesses perante a administração. Pode, mas não é obrigatório que seja um advogado. Seguindo aqui, parágrafo 1º. O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Então vejam só aqui, pessoal, vamos destacar do parágrafo 1º o seguinte. Quem é que tem poder decisório na fase de inquérito? É a comissão de inquérito, é decidir por votação. São 3 membros, tem que ser ímpar, né? Para ter, vamos assim dizer, uma definição quanto a cada ponto controvertido. Só que existem alguns poderes da comissão que são reservados, não a comissão como um todo, mas sim ao seu presidente. Vamos voltar aqui, e um desses poderes é justamente o referido aqui no parágrafo 1º do 156. O presidente da comissão é que tem poder. Sendo chato, friso de novo, não é a comissão, não é a totalidade dos membros, e sim o presidente que tem poder para denegar pedido considerado impertinente, de natureza protelatória ou de absolutamente nenhum interesse para a apuração dos fatos. Parágrafo 2º, nada mais é do que uma especificação do primeiro. O que ele nos diz? Será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial do perito. Pessoal, esse dispositivo se justifica principalmente porque a perícia, pela sua natureza, é uma diligência que demanda tempo. Ora, não há porquê tu causar, vamos assim dizer, um retardamento desnecessário do processo disciplinar. Então, quando o fato apurado não exigiu o conhecimento do perito, pode o presidente da comissão, legitimamente, simplesmente negar o pedido de prova pericial eventualmente feito pelo acusado. Pois bem, com isso aqui nós fechamos o parágrafo 2º do artigo 156 e vamos aqui para o artigo 157. Vejam só, pessoal, as nobríssimas testemunhas. O que diz o dispositivo? As testemunhas serão intimadas a depor mediante, deixa eu destacar aqui, mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, consciente do interessado, ser anexado aos autos. Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e hora marcados para inquirição. Então vejam só, pessoal, vamos destacar aqui, ó. As testemunhas são intimadas as expressões para prestar depoimento, mediante um mandato expedido pelo presidente da comissão. Mandado, nós sabemos ou devemos saber, não é convite. Mandado é ordem. Salvo motivo justificado, obrigatório o comparecimento. Pois bem, então o mandado é expedido para a própria pessoa que vai prestar depoimento. Se a pessoa, estou aqui no parágrafo único, é servidor público, a expedição do mandado deve ser comunicada ao respectivo chefe do servidor, para que ele tome ciência de que em data tal, em certo local, o seu subordinado estará sujeito à inquirição no seio de um processo administrativo disciplinar. Isso é o que nos diz o artigo 157. Artigo 158. O depoimento
será prestado oralmente e reduzido a termo, reduzido por escrito, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. Então é bem simples, tá, pessoal? O testemunho é oral e aí o secretário da comissão, a partir desse depoimento oral, vai transcrever, vai passar para escrito os dados, os elementos relevantes. Não pode a testemunha ensaiar um depoimento, o que poderia ocorrer se ela trouxesse o mesmo por escrito. Isso é vedado aqui pelo caput do 158. Parágrafo 1º. As testemunhas serão inquiridas separadamente, mas, segundo o parágrafo 2º, na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, se neguem mutuamente, proceder-se-á a acareação entre os depoentes. Ou seja, os depoentes serão chamados no mesmo momento, colocados face a face, para que a comissão tenha condições de apurar a verdade dos fatos. Pois bem, isso que nos diz o artigo 158. Pois bem, o artigo 159 está num contexto diferente. Então vejam só o que nos diz. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado, observados os procedimentos previstos nos artigos 157 e 158. Pessoal, vamos cuidar aqui. Então, testemunhas são inquiridas, testemunhas, deixa eu voltar aqui, estão sujeitas a um ato que nós chamamos de depoimento. Quando eu falo do próprio servidor, cuja conduta é objeto de apuração, eu falo nesse momento em acusado. E acusado não é inquirido. Acusado é interrogado. Aqui está. Interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas. Essas expressões, como elas são previstas na lei, elas têm que ser desmembradas, têm que ser analisadas nos termos que estão aqui. Então, tudo bem, vou ler de novo o caput. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado, observados os procedimentos previstos nos artigos 157 e 158. Parágrafo 1º. No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente e sempre que divergirem suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a acareação entre eles. Da mesma forma, né, pessoal, serão colocados um na frente do outro, para que a comissão tenha melhores condições de apurar a verdade dos fatos. Parágrafo 2º, pessoal, um parágrafo importante, que pode não ser bem compreendido se quem está lendo o dispositivo não é formado em direito. Pode achar estranho isso aqui. Olhem só. O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como a inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém, reinquiri-las por intermédio do presidente da comissão. Então vejam só aqui, primeira coisa, tá, pessoal? Claro, para evitar constrangimento, o próprio acusado ou os acusados não podem assistir à inquirição das testemunhas. Quem pode assistir à inquirição das testemunhas ou ao interrogatório do acusado? O seu procurador. Só que ele não pode dirigir perguntas diretas aos servidores. O que ele pode fazer, pessoal? Ele pode apenas solicitar que o presidente da comissão faça certas testemunhas. Vou voltar aqui, ó. É isso que diz o dispositivo nessa parte central, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando ao procurador, porém, reinquirir por intermédio do presidente da comissão. Então, pessoal, a gente está muito acostumado a olhar filme norte-americano, que tu tem, por exemplo, um advogado
dirigindo perguntas diretamente para as testemunhas, né, aquele auê tradicional desse tipo de filme, isso não se aplica no processo disciplinar. Então, aqui eu tenho um presidente da comissão. Está aqui a testemunha. Está aqui o procurador do acusado. Quem é que dirige perguntas às testemunhas? É o presidente da comissão ou os demais, ou vou botar aqui embaixo, membros da comissão. São eles e apenas eles que dirigem diretamente perguntas às testemunhas. Então, durante a inquirição, o procurador tem que ficar na dele, tem que ficar quieto, certo? Não pode interferir no depoimento. Tudo bem, encerrou o depoimento da testemunha para o presidente e demais membros da comissão. Aí sim, agora o procurador, ele pode fazer a pergunta para o presidente e o presidente dirige-se diretamente à testemunha. Essa é a sistemática do parágrafo 2º do artigo 159. Pois bem, artigo 160. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso e reunido ao processo principal após a expedição do laudo pericial. Então vejam bem, pessoal, nós temos que ficar bem claro aqui duas coisas. Artigo 60. Quem é competente para determinar o exame ali referido não é a própria comissão, não é o próprio presidente da comissão. A comissão colegiadamente requer a quem, pessoal? A autoridade que determinou a instauração do processo disciplinar. E é essa autoridade que não participa da comissão que é competente para, se assim considerar conveniente e oportuno, determinar a avaliação, determinar a instauração do incidente de apuração de sanidade mental. Essa é a regra do artigo 160. Bem claro, então, não é a comissão que determina essa apuração, não é o presidente da comissão isoladamente, é a autoridade que determinou a instauração do processo disciplinar. Pois bem, paro aqui, na próxima aula damos sequência na matéria, prosseguindo ainda na segunda fase do inquérito, na segunda fase do PAD, a fase do inquérito. Obrigado a todos e até lá.